sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 17. Vamos orar juntamente com Jesus, a oração nos termos em que Ele ora por nós, ora pela sua igreja eleita, selada pelo Espírito de Deus. Começando do primeiro versículo, onde está a palavra Pai. Oremos juntos. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós estamos praticamente terminando este capítulo 17, no qual nós estamos meditando versículo por versículo. Cada congregação nós lemos os 26 versículos, portanto nós vamos ler 26 vezes esse capítulo. Hoje nós vamos meditar no antepenúltimo versículo, versículo de número 24, quarta-feira o versículo 25, e sábado vamos encerrar o capítulo 17 de João com o versículo de número 26. Esses três últimos versículos, 24 a 26, eles formam então aí a conclusão deste capítulo, e nós poderíamos dar o título de, diga, a glória. Jesus fala da glória que o Pai lhe concedeu, por ele ser o Filho de Deus obediente, e a mesma glória que concederá também a todos os filhos remidos, porque como Paulo disse em Romanos, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa entrada na glória de Deus representa o último nível da obra da salvação. A salvação tem 3 níveis. Quem sabe aí, diga os 3 níveis. Aleluia. Repita, fomos convertidos para ser santificados. Estamos sendo santificados para ser glorificados. A hora da glorificação está chegando. Jesus está voltando. Tudo indica que a vinda do Senhor está mais próxima. Como Paulo disse aos Romanos, a vinda do Senhor está agora mais próxima do que quando abraçamos a fé, do que quando primeiramente cremos. Cada dia que passa, estamos mais próximos da vinda do Senhor. E Hebreus 10, 25 diz que cada dia que passa, quanto mais próxima está o dia da vinda do Senhor, tanto mais devemos congregar-nos e exortar-nos mutuamente, para que ninguém seja encontrado desapercebido, para que todos sejam encontrados de pé e não caídos, vestidos e não despidos. Todos estejam preparados para a vinda do Senhor. O profeta Amós trouxe uma mensagem para Israel dizendo acerca da primeira vinda de Jesus, a primeira vinda do Messias. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mas Israel não ouviu os profetas, Jesus veio e eles não estavam preparados para recebê-lo, e por isso veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Agora nós, a Igreja de Cristo, somos o novo Israel. Aquela palavra de Amós agora é para nós. Prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus. Vigiai e orai para não cair na mesma tentação de Israel e ficar aí distraído com o mundo e as coisas do mundo que te esfriam o coração de Deus e não estar preparado para o grande dia da vinda do Senhor. A Bíblia diz que a vinda do Senhor, o dia da vinda do Senhor tem duas qualidades. Será um grande e terrível dia do Senhor. Diga, grande e terrível dia do Senhor. Será um grande dia para os eleitos de Deus que vão ser glorificados. Mas será um terrível dia para os que não estiverem prontos, preparados e santificados. Grande e terrível dia do Senhor. A glória está chegando. Aleluia. Esses três últimos versículos, 24, 25 e 26, então, estão divididos assim, ó. Lá em cima está o título principal, repito de novo, a glória. E o que Jesus está orando por nós é que todos aqueles que me destes, Pai, estejam comigo. Repita, estejam comigo. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar hoje é o 24, é o do meio ali, aonde Jesus vai expressar ao Pai qual é a vontade dele, qual é a vontade de Jesus. Por isso o título é, diga, minha vontade. Jesus está dizendo ao Pai que a vontade dele é que aqueles que a ele verdadeiramente pertencem, repita, vejam a minha glória. Quer ver a glória? Lá em João 11, Jesus disse assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. Diga, se creres, verás a glória de Deus. Diga assim, ó, eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Repita. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Já imaginou que coisa maravilhosa será? Já imaginou que coisa maravilhosa será? Já imaginou? Não imaginou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então está preparado. Aleluia. Veremos a glória. Os últimos dois versículos, 25 e 26, que veremos na quarta e no sábado, subsequentemente, Jesus vai encerrar essa oração chamando o Pai de um título que é um título completo para o Pai. Diga, Pai justo. Deus é um Deus de justiça. Por isso, se santificar é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é a santidade de Deus. Deus é justo porque Deus é santo. Deus é santo porque Deus é justo. Deus quer filhos santos, filhos justos. Filhas santas, filhas justas. Por isso a obra da salvação é também chamada de justificação em Cristo Jesus. Aleluia. E o clímax dessa obra é o amor de Deus derramado em nossos corações. E por isso Jesus vai encerrar aqui orando por nós, dizendo, repita aí, o amor esteja neles. O amor de Deus enchendo as nossas vidas, amados. Esse é o propósito de Jesus.
Esse é o propósito de Deus. Fora todo ódio, fora toda mágoa, fora todo ressentimento, fora toda divisão, fora toda essa maldade que existe no mundo. Deus quer nos ver cheios do seu amor. Aleluia. Muito bem, então vamos nos concentrar só no versículo 24, cujo título é, diga, o que Jesus disse ao Pai. Repita, minha vontade. Jesus orou assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Repitam. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mulheres. Homens. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A última vez, todos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus veio à Terra em figura humana, encarnado na natureza humana, ele veio à Terra com um único objetivo que envolve todo o propósito de Deus para a nossa salvação. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. E ele veio também nos ensinar que salvação, um dos significados de salvação significa total sujeição à vontade do Pai. Ele inclusive nos ensinou a teologia bíblica da oração. A oração bíblica, ela é centralizada na vontade do Pai. Por isso, naquele esquema teológico que as pessoas chamam de Pai Nosso, mas não é uma oração para ser dita decoradamente, ali estão os elementos que devem fazer parte da oração bíblica e todos os pedidos que existem naquela oração se resumem em um só pedido. Repitam: faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Essa é a oração bíblica. De algumas décadas para cá, muitas igrejas se desviaram da Bíblia e, portanto, se desviaram da oração bíblica. E não oram segundo a vontade de Deus, oram a Deus segundo as suas próprias vontades. Colocaram a vontade do homem no centro das orações. Já não é mais, os crentes não estão mais orando: Pai, seja feita a tua vontade. Eles estão orando: Pai, faz a minha vontade. Eu paguei o preço para o Senhor fazer a minha vontade. Tem gente que diz até que encostou Deus na parede para Deus fazer as vontades deles. Isso é heresia, tá? Isso é doutrina de Satanás, isso é um evangelho falso. O verdadeiro evangelho permanece teocêntrico, permanece cristocêntrico, permanece no centro da vontade de Deus.
e só há salvação para os que sujeitam à vontade de Deus. Só há salvação para aqueles que renegam, renunciam todas as suas vontades para se submeterem completamente à vontade de Deus. E Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Paulo define a vontade de Deus em 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. A vontade de Deus pode ser descrita numa única frase, um único mandamento de 2 palavras que resume toda a Sagrada Escritura. Diga aí, sede santos. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. A obra da salvação não é de forma alguma, apenas um passaporte carimbado para você ir para o céu. Céu que você não merece. A obra da salvação, o propósito de Deus com a obra da salvação, não é tirar pecadores da sua justa e merecida condenação e dar para eles uma salvação que eles não merecem. A obra de Deus é que essas pessoas que Ele está retirando do estado de eterna e merecida condenação, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. O propósito de Deus na obra da salvação não é dar o céu para quem não merece, mas é fazer com que essas pessoas sejam santas. Por isso Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 4, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Jesus veio à terra totalmente voltado para a realização da vontade do Pai. E se sujeitou completamente à vontade do Pai. E obedeceu em tudo à vontade do Pai. E houve um momento de grande tentação, mas onde ele também orou dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, ele colocou no meio desta oração, uma conjunção adversativa. Contudo, não faça, Pai, o que eu quero, mas o que tu queres. E ele enfrentou o cálice, porque essa era a vontade do Pai para a nossa salvação. Aleluia. Aqui Jesus está praticamente aí no final da sua obra terrena, quando ele reuniu os 11 apóstolos aqui, porque Judas não estava mais com eles, e fez esta oração que nós lemos aqui em João 17. E aqui Jesus, sabendo que já realizou a plena vontade do Pai, ele tem todo o direito de colocar diante do Pai agora a vontade dele. Porque a vontade dele se harmoniza com a vontade do Pai. A vontade de Jesus é a mesma vontade do Pai. É a mesma vontade do Espírito Santo. E Jesus expõe a sua vontade dizendo, Pai, a minha vontade, Pai, o que eu quero é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E ele inclui nessa oração algo muito importante, que a salvação, como Paulo disse em Romanos capítulo 9, é algo muito grandioso, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar
a sua misericórdia. E Deus disse, através de Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, os salvos são aqueles, nas palavras de Jesus, que o Pai tirou do mundo e deu para Jesus. É o Pai quem tirou do mundo e deu para Jesus. O Pai quem os removeu, os libertou do império das trevas, como Paulo escreveu em Colossenses 1,13, e os transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso que o número dos salvos já foi escrito nos céus antes da fundação do mundo, no assim chamado livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, com os nomes de todos aqueles que dentre toda a humanidade, que mesmo antes de existir, Deus já conheceu a cada um, o nome de todos aqueles que Deus separou para dá-los de presente para Jesus. Meu filho, estes eu estou dando para você. Estes eu estou dando para você. Se você foi alcançado pela obra da salvação, é porque Deus foi quem deu você para Jesus. Aleluia. Por isso Jesus está orando: estejam comigo os que me deste. Os que me deste. Para quê? Para que eles vejam a minha glória que me conferiste. A glória que o Pai conferiu a Jesus. A glória que o Pai conferiu a Jesus envolve uma realidade única, que só Jesus experimenta e experimentará por toda a eternidade. A glória que o Pai deu a Jesus tornou Jesus diferente até mesmo do próprio Pai e do Espírito Santo. Porque o Pai e o Espírito Santo, que sempre tiveram a natureza divina e sempre terão a natureza divina, mas Jesus, além da natureza divina, ele tem também a natureza humana para ser homem perfeito, homem sem pecado. E por isso é o nosso eficaz Salvador. Porque para nos salvar, precisávamos de um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado. Jesus é o homem sem mancha. Jesus é o homem imaculado. Jesus é o homem plenamente santo, que enquanto homem na terra sofreu, foi tentado de todas as maneiras, mas não caiu em tentação. Jesus se tornou o único homem na história da humanidade a merecer a glória pelas suas obras, porque ele não pecou. E além de merecer a glória, ele ainda se colocou diante do Pai para receber a condenação dos pecadores que seriam salvos pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento, pelo poder do seu sangue, para
receber a condenação deles, para que eles então recebam o perdão e estejam na glória, vendo a glória que o Pai deu a Jesus. É isso que Jesus está pedindo aqui. Para que eles vejam a minha glória, Pai. Para que eles vejam por que eu fui capaz de salvar a vida deles. Para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste. O Pai é verdadeiro Deus. O Espírito Santo é verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso ele é o único que pode salvar. Por isso ele é o único em quem há salvação. Por isso está escrito que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. Mas o Pai foi lá no império das trevas, nos tirou de lá e nos deu para Jesus. E agora Jesus orou por nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Por quê? Razão disso tudo? Porque me amaste quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Irmãos, não tenha dúvida, tá? Todas as ações de Deus na história, tudo o que Deus faz na história, tanto na história que já passou, como na história que está acontecendo agora, da qual nós fazemos parte, e a história que ainda vai acontecer até aquela data que Jesus chamou de a consumação do século, as ações de Deus em toda essa história é para fazer cumprir todos os propósitos que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Deus não vem fazendo nenhum propósito agora, não. O que Deus está fazendo na história, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando no princípio criou os céus e a terra, o que Deus está fazendo na história é no meio dessa história, mesmo sendo uma história volátil, uma história instável, uma história muitas vezes triste dessa humanidade, porque a humanidade vive uma história trágica, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. No meio dessa história trágica, Deus está escrevendo uma história que Ele elaborou antes da fundação do mundo, chamada História da Salvação. E Deus nos deu a honra, a graça e a glória de fazermos parte dessa história. Nós só fazíamos parte da história trágica que a maioria da humanidade ainda faz, cujas notícias todos os dias são sempre de sangue, de maldade, de corrupção, de ódio, de inveja, de homicídios, de divisões. Mas nós estamos agora em outra história. Nós somos tirados dessa história trágica. Nós estamos agora em outra história. Nós estamos agora vivendo uma história gloriosa. A história da salvação em Cristo Jesus. Como os crentes precisam tomar consciência dessa realidade espiritual. E a única maneira dos crentes tomar consciência dessa realidade espiritual é fazendo o que está escrito no Salmo número 1, por exemplo,
parando de andar no conselho dos ímpios, de se deter no caminho dos pecadores, de se assentar à roda dos escarnecedores e passar a colocar todo o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditar de dia e de noite, porque essa palavra é viva e eficaz, poderosa para nos transformar naquilo que foi comparado no versículo 3 do Salmo 1, que sejamos como árvores plantadas junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Na história trágica do mundo, os ímpios não são assim. Eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Cristo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, se fomos tirados do caminho dos ímpios e colocados agora no caminho do justo, é para percorrermos essa carreira que está proposta com o nosso olhar fixo no único verdadeiro justo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É assim que Pedro disse que, na 2 Pedro capítulo 1, versículo 11, que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Pai nos deu para Ele de presente, um presente de amor do Pai para o Filho. É como se o Pai dissesse para Jesus: meu filho, eu te amo, isso antes da fundação do mundo. Me amaste antes da fundação do mundo. Meu filho, eu te amo, e dentre essa humanidade que nós vamos criar, eu vou te dar esses que estão escritos aqui neste livro para você. Seu nome está lá? É por isso que Ele nos alcançou pela graça. O que Deus vem fazendo em toda a história? Alcançando pela graça todos quantos estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, cujos nomes Deus jamais apagará. Para de acreditar em heresias de que Deus está escrevendo hoje. Deus não está escrevendo o livro da vida hoje, não. Ele se chama livro porque não é um rascunho. Ele se chama livro porque ele já está escrito de capa a capa desde antes de Deus começar a criar. O que Deus está fazendo na história é alcançando aqueles cujos nomes Ele escreveu neste livro e já, por amor, presenteou a Jesus. Sabe por que Deus te deu o Espírito Santo? Porque Deus te selou com o Espírito Santo? Porque você é um desses. Porque você é um dos tais. Prove isso então, vivendo a sua vida, tá? De maneira digna da vocação a que foi chamado. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamada para ser santo. Aleluia. É isso que Jesus está orando aqui. Pai, repita comigo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação. Aleluia! Glória a Deus! Nós só temos que agradecer ao Pai e viver sujeitos ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Obedecei a Deus, santificai-vos em tudo, em nome do Senhor Jesus.
Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.